Bom, então vamos dar sequência aí. Qualquer coisa vocês vão perguntando, vão tirando dúvida. Vocês fizeram os exercícios da unidade de aprendizagem? Estão achando difícil? Estão precisando de ajuda? Sim, não, talvez, depende. Facinho os exercícios? Então vamos dar lá, vamos continuar aqui. Então, quando nós falamos do ciclo de relação patógeno-hospedeiro, o que nós estamos querendo estudar com relação ao ciclo de patógeno-hospedeiro? Todos os seres vivos, eles vão apresentar o quê? Um ciclo de vida. Assim como nós humanos, nós vamos nascer, crescer, pagar boleto, pagar conta e morrer. Os fungos ou as bactérias também vão ocorrer o quê? Ela tem uma ordem natural. Ela vai se desenvolver, vai infectar a planta, vai causar prejuízo para os produtores e posteriormente vai chegar no seu fim. Então, esse é o ciclo natural de todos os seres vivos. Porém, quando nós falamos da relação patógeno-hospedeiro, por que é importante nós estudarmos esse ciclo ou entender como que é o desenvolvimento de um micro-organismo? O que vocês acham? Por que seria importante caracterizar, ordenar como que ocorrem esses eventos? O que vocês me dizem? Vitor? Cadê ele? Não chegou ainda. Acabei de entrar, eu nem vi o que estava acontecendo. Não, a gente acabou de começar. Por que é importante a gente analisar o ciclo de vida desses micro-organismos, né? A relação patógeno-hospedeiro? Doris? Para saber como você vai fazer um controle, né? A partir do momento qual que a melhor fase, né, para você entrar com algum produto e tal. Exatamente. Porque quando você conhece como que ele se desenvolve, como que é o seu comportamento, a partir daí você vai conseguir fazer o quê? Um manejo de forma adequada. E aqui a gente está ilustrando como que ocorre o ciclo de um micro-organismo. Então, nós vamos ter aqui as nossas plantas infectadas. A partir da nossa planta infectada, essa planta ela vai liberar as estruturas reprodutivas, seja do fungo, seja da bactéria, seja de um nematóide. Então, essas estruturas reprodutivas, ela vai ser disseminada, depositada numa planta sadia. A partir do momento que ocorreu o processo de deposição dentro dessa planta sadia, essa estrutura de reprodução, ela vai tentar encontrar um mecanismo ou achar uma forma para conseguir entrar dentro da célula para então estabelecer as suas relações parasitárias. Então, no caso de fungos, quando essa estrutura reprodutiva do fungo ela atinge um tecido, nós vamos ter o processo que é chamado de germinação, e esse processo de germinação vai ser o quê? O fungo ele vai começar a se desenvolver para conseguir colonizar as minhas células. A partir do momento que ele consegue entrar dentro da planta, ele vai estabelecer as suas relações parasitárias, vai se desenvolver, vai crescer e em seguida ele vai produzir o quê? Novas estruturas reprodutivas. Então essas novas estruturas reprodutivas vão gerar aí um novo ciclo de infecção. Então eu conhecendo essa parte, eu vou conseguir chegar na série aonde eu entro com controle de forma mais efetiva, dependendo do tipo de micro-organismo, ok? Então, nós temos que o ciclo de vida dos micro-organismos, eles consiste na parte de dispersão, inoculação, germinação, penetração, infecção, colonização, reprodução e sobrevivência. Porém, a parte de sobrevivência, ela vai depender principalmente de como está o meio que esses organismos eles se encontram. Lembrando que também a fase de germinação é uma fase exclusiva para fungos. Então, não ocorre o processo de germinação em bactérias nem em vírus. Só que, dentro de alguns ciclos, nós vamos ver até o final da aula que nós temos os ciclos primários e os ciclos secundários, ou também chamados de doenças monocíclicas ou policíclicas.
E aí nós vamos observar que dependendo de como está o patógeno dentro da área, nós vamos pular a etapa de sobrevivência e a reprodução já parte direto para dispersão novamente. Então, analisando isso aí, quando nós pensamos no contexto de ciclo, nós vamos começar pelo processo de sobrevivência desses micro-organismos. Então, por que nós devemos começar a analisar a questão de sobrevivência dos organismos? O que vocês acham? Eu já falei isso aqui uma vez. Qual que é a importância de eu analisar a sobrevivência deles? É o primeiro passo que nós devemos entender para fazer um manejo eficiente. O que vocês me dizem? Conhecer seu ciclo de vida? Repete que eu não entendi, por favor. Conhecer seu ciclo de vida? Também, mas tem um outro fator importante. Observem nos desenhos abaixo aqui, o que vocês estão observando? Se é hospedeiro obrigatório, facultativo, essa questão? Não, ainda não. Não. O que vocês estão observando aqui nessas duas primeiras figuras? O que é necessário, né, para a praga conseguir permanecer na plantação, né? As condições que ela precisa para sobreviver. Aí, no caso, a gente precisaria saber quais são essas condições para preparar a nossa cultura, né? Sim, mas ainda não é essa a resposta que eu queria. Quem dá mais? Valendo um bombom, hein? Quando eu voltar para as aulas presenciais, vocês me cobram. Hein? O que nós estamos observando aqui? Na primeira foto? Faz um esforço Isso seria aí. resto de cultura? Muito bem. Nós estamos observando aqui restos de cultura. E aqui nós temos o quê? A segunda foto. Um tomate no seu estágio mais avançado de desenvolvimento. Provavelmente já está aí na fase final. Qual que é o problema disso aqui? Qual que é o problema de resto de cultura dentro da área? Vamos lá. Os parasitas que infectam a planta podem continuar na área através desse resto de cultura. Que seria a nossa matéria orgânica. Muito bem. E aí, quando nós analisamos sobrevivência desses organismos, nós temos que entender o seguinte: existem organismos que eles vão conseguir sobreviver nos meus restos culturais. E qual que é o problema dessa sobrevivência em restos culturais? Aí entra a questão, vírus e bacteriose, algumas, consegue se desenvolver, consegue sobreviver em resto de cultura? Não. Qual outro tipo de organismo que não sobrevive em resto de cultura? São os parasitas obrigatórios. Então, quando nós falamos de sobrevivência, nós devemos entender que alguns patógenos, eles vão lançar mecanismo para quê? Eu retirei minha cultura, correto? Se eu retirei minha cultura, ele tem planta para se alimentar? Não. Se ele não tem planta para se alimentar, ele pode se alimentar da matéria orgânica que está presente ali, dos restos culturais, ou ele também pode fazer o quê? Criar estruturas de resistência. Que essas estruturas de resistência, tá vendo esses carocinhos que vocês estão observando aqui nas duas fotos posterior? Tá parecendo o quê? Um carrapato, né? Isso aqui é um enovelamento de hifas fúngicas que ela vai criar o que nós chamamos de escleródios. Esses escleródios, eles conseguem sobreviver em condições adversas por vários anos ali no meu solo. E quando a condição ambiental e a condição também do hospedeiro ele for favorável para que ocorra um estímulo, esse escleródio ele vai acabar germinando e vai gerar aí o nosso inóculo inicial, a nossa fonte primária de desenvolvimento das nossas doenças. Então, a sobrevivência ela vai ser a partir de que forma? Quando não tenho um hospedeiro que seja suscetível ao seu desenvolvimento,
ou também quando as condições climáticas não forem favoráveis. Então, um escleródio desse, ele consegue sobreviver na ausência do hospedeiro e ele também vai conseguir sobreviver em condições de seca, de insolação. Tudo isso aí não vai atrapalhar a viabilidade desse tipo de estrutura de resistência. E aí nós vamos observar que existem outras formas com que esses organismos eles podem estar também sobrevivendo dentro da área, como, por exemplo, o desenvolvimento em plantas alternativas ou em plantas daninhas também. E aí, a sobrevivência dele pode ser de que forma? Nós podemos ter a formação, no caso, né, de estruturas. Essas estruturas de resistência, elas vão ficar no solo por um período de tempo maior. No caso de nematóide, os ovos de nematóide, eles não vão eclodir. O ovo de nematóide, ele pode ficar presente no nosso solo por vários anos. Já foram encontrados relatos de até 8 anos a presença de ovos de nematóide, mesmo ovo presente e viável dentro de um solo. Então, quando nós temos a reprodução dos nossos micro-organismos, essa reprodução ela pode estar contaminando tanto caule, vasos condutores, tubérculos, bulbos, além do mais, dependendo, pode também ocasionar o processo de contaminação de insetos, que seriam os nossos vetores, né? Pode ter contaminação dentro das nossas sementes, e aqui entra um processo extremamente importante, que é quando nós vamos adquirir material propagativo de outros locais. Por exemplo, tem planta que ela vai se propagar através de semente. Tem planta que não se propaga através de semente, vai ser através de tubérculo ou através de bulbo. E aí, qual que é o problema de nós adquirirmos esse material? Esse material vai poder estar contaminado e isso aí vai poder ocasionar contaminação também da minha área. Porque mesmo o processo de transporte por vários dias, igual, por exemplo, semente, eles conseguem sobreviver na semente. A semente ela vai ter ali tecido vivo para esses micro-organismos se desenvolver. Em questão de material propagativo, mesma coisa. E aí nós vemos que a sobrevivência, de acordo com o meu agente causal, ele vai ficar modificado de algumas formas. No caso de fungo, eu posso ter um hospedeiro intermediário. Por exemplo, eu posso ter uma planta que seja da mesma família da que eu estava cultivando. Então, isso aí acaba tornando a planta mais suscetível a esse micro-organismo. Plantas voluntárias ou plantas invasoras, né? Sementes, órgãos propagativos, restos culturais, estruturas de sobrevivência, igual eu falei com vocês, nós temos os escleródios, os microescleródios, os camidósporos, os zoósporos, que nós vamos ver que ele também tem um adensamento de parede celular, e esse adensamento de parede celular evita o processo de desidratação. Os teleósporos, que são estruturas de resistência da ferrugem. E aí nós vamos dizer que as bactérias, elas não formam esporos igual os fungos. Porém, as bactérias, elas podem sobreviver no hospedeiro doente, até definhar, e também nos restos culturais, e às vezes algumas bactérias, elas vão estar presentes dentro do nosso solo. Vírus, ele só consegue sobreviver em tecido vivo, ou seja, ele pode sobreviver no hospedeiro, numa planta invasora, pode sobreviver também em semente, em órgãos propagativos e em insetos vetores que também podem estar contaminados com essas viroses. Os nematóides, eles vão lançar mão aí, né? São os ovos ou as massas de ovos que vão estar presentes no nosso solo, ou também em resto de cultura, né? No sistema radicular que fica ali dentro da nossa área. Dependendo da cultura, mesmo eu cortando, por exemplo, se eu for plantar alface, tem algumas pessoas que cortam e não retiram aquela raiz. Aquela raiz ela continua viável ali por uns dias. E acaba que isso aí, esse nematóide, ele está sobrevivendo, ele está terminando de completar talvez o seu ciclo dentro dessas raízes. E no caso do gênero Heterodera, que é o causador do cisto da soja, ele pode ficar na forma encistada, ele vai ficar na forma de cisto, e isso aí vai criar resistência para ele a condições
adversas, tanto de clima quanto a falta de hospedeiro. Bom, quando nós falamos de sobrevivência, nós vimos que a parte de sobrevivência vai ser o que vai me dar origem a novas infecções dentro da minha área. A partir do momento que eu tenho essas novas infecções, como que pode ocorrer o processo de disseminação desses micro-organismos, né? Então, os propágulos que são produzidos na minha fonte de inóculo ou na minha lesão, aonde eu estou tendo meu problema, ele vai ser removido desse local, ele vai ser transportado e depositado no local sadio. E aí a gente consegue observar, nessa foto aqui, o que vai acontecer? Primeiramente, eu tenho a minha planta e esses pontinhos verdes mais escuros, eles estão identificando como o foco do meu problema, ou seja, eu estou tendo uma doença que ela está ocasionando o desenvolvimento anormal de parte das minhas folhas. A partir desse momento, esse organismo que está aqui, ele vai começar a produzir estruturas reprodutivas. Então, essas estruturas reprodutivas ou os propágulos, eles vão fazer o quê? A partir do momento que esses propágulos eles estão expostos, esses propágulos vão sofrer o processo de dispersão, eles vão ser liberados, vão ser dispersos. No caso da ferrugem, nós podemos ter aí a dispersão pelo ar, até mesmo a própria dispersão pelo homem. E a partir do momento que ocorre esse processo de liberação desses propágulos do meu sítio de infecção, esses propágulos eles vão ser depositados em uma planta sadia ou em um tecido sadio. No momento que ocorre o processo dessa deposição aqui, encerrou a minha etapa de disseminação. Então, a disseminação, o que ela seria? Ela é um mecanismo usado pelos patógenos para chegar ao hospedeiro, ou seja, é o processo que vai ocorrer o movimento desses patógenos. Então, o processo de disseminação, ele pode levar à liberação, ela pode ser uma liberação tanto ativa quanto passiva, ou seja, uma liberação através aí de algum vetor, como pode ser também do próprio tipo de estrutura que eu tenho formada. Dispersão, nós vamos ter vários agentes envolvidos nesse processo de dispersão, insetos, vento, chuva, enxurradas, tudo isso aí vai gerar o processo de dispersão. E a deposição, ela vai a partir do momento que vai ocorrer o processo de sedimentação. Vamos supor que nós temos um propágulo disperso no ar. Esse propágulo, ele vai cair na minha folha. No momento que ele vai cair, entre aspas, né, ele acaba ocorrendo o processo de sedimentação. A partir do momento do processo de sedimentação, como ele está disperso, ele vai gerar um impacto. Esse impacto gera uma certa turbulência ali na folha e a partir do momento com que ele tem a capacidade de se aderir ali, ele vai conseguir estabelecer ali um novo sítio de infecção. E aí nós podemos observar que as principais formas de disseminação ou os principais agentes que vão promover essa disseminação de patógenos, ela vai ser o vento. E aí aqui é que eu falo com vocês quando nós analisamos a questão de estrutura. Observa a questão desse micro-organismo aqui com esse primeiro micro-organismo aqui. Como que está a questão estrutural dele? Qual que vai ser mais fácil de ser disseminado? Ó, essas célulazinhas amarelas aqui seria o tecido, a minha epiderme. Então aqui, como que está esse micro-organismo aqui em relação à minha epiderme? Hein? Ele está externo, assim, tá exposto, né? Ele está na parte superior, né? Da minha epiderme. E quando eu analiso esse primeiro aqui, olha onde está a minha epiderme. E aí? Ele está o quê? Ele está na parte mais interna do vegetal, né? Ou seja, ele está inserido dentro do tecido, concorda comigo? Sim. Tanto que esse terceiro, ele tem mais de
Mais de um fator que, né, que pode propagar. O primeiro é só o vento. Uhum. Né? Então, Então, com isso aí, o que vai acontecer? Esse aqui, o primeiro é o vento, porque ele produz esporos extremamente leves. Então, acaba que o respingo de chuva ou a chuva ou irrigação, ela não vai afetar tanto aqui, porque ele é um sistema mais o quê? Fechadinho, né? Nós temos que ele tem uma estrutura um pouquinho mais fechada. Então, ele tem uma proteção a mais. E quando esses esporos eles são soltos, eles vão ser liberados para a parte superior da epiderme. Nesse momento que ele é liberado, ele acaba sendo carregado pelo vento. Nós podemos ter a questão aí de chuvas também. Opa! A questão vento, chuva, irrigação, que aí são micro-organismos que vão estar o quê? Mais na minha superfície, na minha epiderme, né, na parte exterior da minha epiderme. Nós vamos ter a disseminação através de insetos. Irrigação por inundação também pode provocar disseminação de micro-organismos. E quando nós falamos de irrigação por inundação, qual que poderia ser os micro-organismos que vão ser favorecidos com esse processo de disseminação? Bactéria. Mais, tem mais um. Bactéria pode ser. Qual outro? Nematóides, protozoários. Sim, sim, sim. Então, nós temos organismos que eles conseguem ser arrastados para outras áreas, dependendo da presença desses micro-organismos dentro daquela área. Né? Sementes contaminadas, mudas infectadas, e isso aqui é um problema que nós temos, nós precisamos de mudar alguns conceitos com relação à parte de produção e certificação de mudas. Porque, assim, um dos problemas que está aumentando aqui na região, tem um pouco a ver aqui, mas eu vou só ilustrar, que eu acabei lembrando isso agora. Vocês já ouviram falar do berno da raiz do café, né? Ou não? Sim, já ouvi falar. É um problema que ele está se alastrando de uma forma meio que assustadora. A gente praticamente não via ninguém reclamando e hoje tem muito produtor reclamando que está com esse problema no café. Porém, você analisar, o berno ele é um inseto, né? Ele vai ser classificado dentro da parte de inseto. Ele consegue se locomover de forma em longa distância? Não. Então, qual que seria a forma de propagação desse problema? Através de mudas contaminadas. E aí você pega áreas que tá sem cultivo aí, igual tem um primo, ele tá com uma área que ele comprou, a área deve ter uns 30 anos que não é cultivado nada na área. Plantou a lavoura e começou a ter problema com esse tipo de situação. Então, provavelmente, isso aí veio no quê? Nas mudas. Nós temos também que esses micro-organismos eles podem ser propagados através de animal. Então, o animal passa, encostou numa folha que estava contaminada ali com os meus propágulos. Ele vai acabar levando o pelo para um local onde não tinha. Os nossos sapatos, você vai dentro de uma área, aquela terra ou aquele barro que fica acumulado no sapato e você não limpa para entrar dentro de outra área, também. Tratores, principalmente quando nós temos a parte de compartilhamento de implemento agrícola, né? Do processo de aragem e gradagem aí, principalmente. Então, toda vez que é uma coisa que a gente bate para fazer, mas na hora do campo o produtor não vai querer fazer, mas nós como técnicos nós temos que instruir ele a fazer esse tipo de situação. Se eu vou pegar aí, eu vou alugar o trator e o implemento do Vitor para arar uma área para plantio de hortaliça. Porém, na propriedade dele, ele tem um alto problema com fusariose. O que aconteceu com esse problema de fusariose que pode estar nesse trator? Chegou na minha propriedade, eu fiz a limpeza do equipamento? Não. 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 O que pode ter nesse equipamento que pode me prejudicar? Os patógenos que vão ser dispersados em uma nova área. Através de quê? Da terra no trator ou Que ficou poeira. ali.
Exatamente. Uhum. Então, é importante a gente fazer esse processo. Ah, mas eu não tô com tempo. Mas dependendo, você vai jogar um problema para dentro da sua área que você vai gastar, ó, muito mais tempo e mesmo assim você não vai conseguir ter um controle efetivo, como é o caso dos nematóides. Os nematóides, eles são patógenos que, uma vez que entra dentro da área, erradicar ele é praticamente, para não dizer assim, que é impossível você erradicar ele. Então, a gente deve evitar a entrada de alguns micro-organismos. Outra coisa que ninguém faz também, vocês têm aí, principalmente esse ano, né? Esse ano as lavouras aí ficaram bem depauperadas, foi fazer o processo de recepa ou esqueletamento. E aí vocês têm aí, vão colocar 10 talhões diferentes. Um desses talhões, vocês estão tendo problema com bacteriose na parte mais alta do terreno. Vocês começaram a ter problema com bacteriose. E aí o cara tá lá fazendo a poda da sua lavoura, nessa parte. O que é que vai ser o problema futuro? Ele não vai contaminar desinfestar. todos os talhões. Vai contaminar todos os talhões. Então, quando nós temos alguns problemas e nós temos essa divisão de talhão, é importante a gente desinfestar esses equipamentos para passar para o próximo talhão. Porque dependendo, você vai estar carregando o problema para um outro talhão que ainda não tinha. Então, assim, são coisas que nós devemos fazer, nós devemos indicar. Se o produtor não fizer, pelo menos a gente fica com a consciência tranquila e na medida com que nós vamos evoluindo aí, né, vamos dizer assim, algumas coisas a gente consegue modificar. Então, boa parte, devagarzinho e sempre, né, a gente vai falando, uma hora acaba modificando essa cultura aí, que acaba ocasionando vários problemas, né? E principalmente vocês que são os futuros agricultores aí, né, ou vai conhecer os futuros agricultores, já vão dando essas dicas aí, vão modificando a cabeça dos jovens para chegar lá na frente a gente ter uma agricultura mais sustentável, com redução aí de problemas fitossanitários. Aí nós vamos ter a diferença de disseminação para bactéria e para vírus. Então, virose, ela vai ser disseminada através de quem, principalmente? Vocês podem observar aí nas nossas fotinhas quem são a maior parte de disseminadores de viroses. Os insetos. São os insetos. Principalmente no momento que ocorre o quê? Virose vai estar exposta na superfície foliar? Não. Vamos relembrar um pouquinho da microbiologia, que eu tenho certeza que vocês viram esses micro-organismos de forma separada. Como que ocorre o processo de reprodução dos vírus? Intracelular. Exatamente. Então, o vírus ele vai ficar exposto na superfície foliar? Não. Ele vai estar onde? No interior da minha célula, no interior do meu vaso condutor. E aí, o que vai acontecer? Esses insetos, eles normalmente, eles podem contaminar uma planta somente através do quê? Da picada de prova. Então, ele não consegue olhar para uma planta e identificar assim, ah, não, essa é a planta que eu gosto. Ou essa é a planta que eu me alimento. Então, como que ele faz para reconhecer qual planta que ele vai se alimentar? Ele vai fazendo picada de prova. Nesse momento que ocorre o processo de picada de prova, acaba que o quê? Partículas virais entram no aparelho bucal desse inseto, e no que entra no aparelho bucal desse inseto, quando ele vai para uma planta que está sadia, ele vai levar o quê? Essas partículas virais. No caso de bacteriose, nós vamos ter que as bacterioses elas podem ser principalmente disseminadas através de respingo de chuva. Então, esse respingo de chuva ele vai bater dentro da minha lesão e ele vai formar um efeito de aerosol. Ele vai levantar aquelas partículas e dispersar essas partículas no ar. Então, no momento que ocorre esse processo de dispersão, vai cair essas partículas em tecidos que ainda não foi contaminado e a partir daí vai gerar o processo de contaminação dos tecidos ainda não lesionados. A partir do momento que nós encerramos o processo de disseminação,
nós vamos ter um outro processo que é chamado de processo de inoculação ou também de deposição. Então, esse é o momento que vai ocorrer o quê? O contato do patógeno com o meu hospedeiro suscetível. Se o hospedeiro não for suscetível, o que vai ocorrer? Hein? Hospedeiro não suscetível. Qual que é a diferença de um hospedeiro suscetível para um não suscetível? Vamos lá. Nossa provinha tá chegando, hein, galera? O hospedeiro suscetível, ele vai se contaminar, né? O hospedeiro não suscetível não vai se contaminar. Exatamente. Então, se não tiver um hospedeiro suscetível, mesmo que ocorra o processo de deposição, contato desse patógeno, não vai ocorrer a doença. Então, a inoculação, ela só ocorre quando o inóculo do meu patógeno, ou o propágulo do meu patógeno, ou a estrutura do meu patógeno, ele consegue chegar aonde? No meu campo de infecção. Então, o que seria esse campo de infecção? Vamos analisar o seguinte. Eu tenho nematóide das galhas, meloidógena, gênero meloidógena. Esse gênero meloidógena, esse ovo do meloidógena, ele ficou parado na minha folha. O que vai ocorrer? E aí? Nematóide ataca onde? A raiz. E aí? Caiu na folha. Nada. Não vai acontecer Sem chegar nada. ao solo. A chuva levar pro solo. Mas isso aí é um outro processo depois. Mas e se não chover? Vai levar aí 3 meses sem Não chuva. vai acontecer nada. O produtor chora, né, com 3 meses sem chuva. Então, para que ocorra esse processo, ele tem que chegar no campo de infecção. O campo de infecção é o local onde ele vai conseguir desenvolver um novo sítio de infecção. Então, se ele não atingir esse campo, que é o caso, patógeno de parte aérea caiu no solo, tá no solo, ou do solo vai para a parte aérea, não vai ocorrer o processo de infecção. Então, o campo de infecção é o local sobre ou dentro do hospedeiro que vai ser suscetível e é onde vai iniciar a minha infecção. Então, por exemplo, pode ser os estômatos. Os estômatos é um dos principais portas de entrada para micro-organismo, porque é uma abertura natural. Superfície foliar, haste, flor, fruto, raiz, semente. E aí a gente vai observar que alguns patógenos, eles têm preferência por determinada parte da planta. Então, dependendo da parte com que ele cair, ele não vai conseguir se desenvolver. E aí nós temos que o inóculo, ele pode ser considerado qualquer porção do patógeno capaz de iniciar uma infecção. Então, o que eu consideraria como inóculo? Esporo, micélio, hifas, dependendo do fungo. O fungo não produz estruturas, e sim só as hifas, que é no caso da esclerotínia. Nós temos os escleródios, os clamidósporos, no caso de bactérias, células bacterianas, vírus, partículas virais. Nematóides vai ser tanto os ovos, quanto os juvenis, quanto os adultos. Todos isso aí são inóculos. Então, vocês lembram o que seriam os inóculos e o que seria o propágulo e a fonte de inóculo, que isso aqui eu vou cobrar na prova e vocês não errarem. Então, a fonte de inóculo seria o quê? O local aonde esse inóculo é produzido. Aí ele vai ser produzido em resto cultural, ele vai ser produzido em semente, ele está sendo produzido em solo, ele está sendo produzido em planta viva. Então, é aonde vai gerar o quê? Essas estruturas. E o propágulo, ele é uma unidade de inóculo, ou seja, um esporo, um pedaço de hifa, uma partícula viral, um ovo, tudo isso aí é o quê? Um propágulo, ok? E aí nós vamos voltar para relembrar que isso aqui é outra coisa extremamente importante, talvez pode cair numa discursiva, né? Vocês vão ter, acho que 17 questões objetivas e 3 discursivas. Vocês são ligados com isso aí, né? Qual que seria a importância de eu conhecer o triângulo da doença? É um clássico da fitopatologia, você não pode sair
você não souber a importância do triângulo da doença? Vamos lá. Um patógeno Porque circular, ele precisa de hospedeiro e precisa do ambiente. Caso contrário, ele não vai conseguir fechar seu ciclo. Então, na ausência de qualquer um desses fatores que estão no vértice do meu triângulo, eu não tenho o desenvolvimento da minha doença, correto? Então, eu preciso dessas condições específicas para estar iniciando o meu processo infectivo ou o meu processo de parasitismo da minha planta, correto? Então, com isso aí, nós vamos ver que a infecção, ela vai ser o processo que se estende desde a germinação dos meus esporos, no caso de fungo, até o estabelecimento das minhas relações parasitárias estáveis. Então, esse processo, ele vai compreender o quê? O período de pré-penetração, que seria o momento em que vai ocorrer o processo de adesão dos meus propágulos ali no meu campo de infecção. Depois vai ocorrer o processo de penetração, que aí o processo de penetração, no caso desses micro-organismos, pode ser tanto de forma direta quanto de forma indireta, no caso também de aberturas naturais ou de ferimentos. E depois, posteriormente, nós vamos ter o estabelecimento dessa relação parasitária, onde esses micro-organismos vão começar a ter a obtenção desses nutrientes a partir dessas células. Então, o início da infecção, o início do processo infectivo do patógeno, ele vai entrar a partir de que momento? Vai ser o momento em que esse patógeno ele vai entrar em contato com o meu hospedeiro. Então, o patógeno ele vai lançar mão ou vai lançar suas armas aí de ataque a esse hospedeiro. Só que esse hospedeiro, ele vai o quê? Lançar aí armas para estar contornando esse problema e ativando os mecanismos de defesa. Esse aqui, caso vocês tenham interesse, eu posso passar para vocês, a título de curiosidade só, tá? Nós temos 2 capítulos de livro relacionado com fisiologia do parasitismo. Como o patógeno ataca a planta e como a planta se defende do patógeno. Então, é uma parte bem legal e a gente vai dar uma pincelada a respeito desse assunto. Então, o momento de pré-penetração ocorre de que forma? Primeiramente, nós vamos ter movimento direcionado do patógeno em relação ao meu hospedeiro. Então, esse momento de movimento de direcionamento vai ser através do quê? A superfície foliar, ela acaba liberando alguns exudados, como algumas açúcares e aminoácidos simples. Então, esse tipo de substância, ele vai ser o quê? Vai ser uma substância que vai atrair esse micro-organismo. Então, vamos dizer assim, é o que vai dar aquele pontapé inicial. E aqui vocês conseguem observar os meus esporos na minha superfície foliar? Então, nesse momento, o que vai ocorrer? Vai ocorrer esse estímulo e esses esporos eles vão começar o processo de germinação. Então, esse processo de germinação vai emitir o quê? O meu tubo germinativo, que seria essa partezinha aqui. É igualzinho a germinação de uma semente. Então, aqui eu posso observar o quê? O meu tubo germinativo. A partir do momento que ocorre o processo de estímulo para que ocorra a germinação desses esporos, o que vai acontecer? Posteriormente, esse esporo ele vai começar o seu crescimento na superfície do hospedeiro. Então, ele vai desenvolver o tubo germinativo e, posteriormente, ele vai desenvolver o austório, dependendo dos estímulos químicos, que é a parte no que vai ocorrer o processo de entrada dentro da minha célula. A partir desse momento, também eu vou estar produzindo o que nós chamamos de estruturas especializadas, que seria, nós podemos considerar aí como uma parte da minha hifa, do meu apressório, ele vai se desenvolver tanto para estar fornecendo pressão de forma mecânica e física para entrar dentro da nossa célula. E aqui eu posso observar, ó, esse aqui é um esporo e esse aqui é o meu tubo germinativo que se desenvolveu. Parece uma raiz, né? E aí, a partir desse momento, nós vamos ter o quê? O patógeno, ele germinou, ele começou a se desenvolver na superfície da minha planta.
No momento que ocorre o reconhecimento desse micro-organismo, vai ser de que forma? Uma vez que esse propágulo ele é depositado sobre o meu hospedeiro, onde eu tenho condição ambiental favorável, vai iniciar aí uma série de atividades bioquímicas, né? E essas atividades bioquímicas, elas também vão ocasionar algumas alterações morfológicas. E com isso aí, nós vamos ter o quê? Aumento do consumo de energia desse micro-organismo, a aquisição da capacidade de interagir com essa planta, então ele vai começar a estabelecer uma relação mais estreita para interagir com ela. Nós vamos ter também um reconhecimento prévio do nosso hospedeiro pelo patógeno, e o patógeno ele vai lançar a mão aí das suas armas, né? Então aqui nós temos o exemplo aqui de um esporo. Então esse esporo aqui, cadê meu mouse? Aqui. Esse esporo aqui, ele começou o seu processo de germinação, então nós temos aqui o desenvolvimento do meu tubo germinativo. Esse tubo germinativo, ele vai emitir o quê? Ele pode estar liberando toxinas, liberando enzimas, e essas enzimas vão ocasionar o que na minha epiderme? O que a enzima faz? Não escutei. Fala mais alto, fazendo favor. Qual que é a função de uma enzima? Isso aí. Então, ele vai fazer o quê? Uma ponte para que ocorra uma reação química. Então, essas enzimas, elas vão ser produzidas para quê? Para degradar a epiderme, para degradar a parede celular da minha célula. Então, no momento que ocorre a liberação dessas enzimas, a minha epiderme ela se torna mais fina, as minhas células ficam mais expostas. E com isso aí, o que vai acontecer com o meu fungo aqui? Ele vai conseguir entrar dentro do tecido. No momento que ocorre a entrada dentro do tecido, essa entrada ela vai produzir vários sinais. E esses sinais é que vão ocasionar a planta assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E esses sinais eles vão ser captados por moléculas chamadas de moléculas elicitoras. Então essas moléculas elicitoras elas vão captar esse sinal e a partir do momento que houve a captação do sinal da planta, da entrada desse micro-organismo, o que ela vai fazer? Ela vai tentar fazer modificação, aumentar espessamento de parede, produção de fitoalexina. A produção de fitoalexina, ela começa a produzir vários compostos dentro daquela célula infectada e acaba matando aquela célula e desprendendo o tecido, a célula daquele tecido. E com isso aí, ele contém a infecção. Nós vamos ter também o desenvolvimento de proteínas de avirulência e proteínas de virulência, e é essa aqui que é um dos mecanismos mais fantásticos da planta para reconhecer. Quando o patógeno ele entra, ele acaba liberando substâncias dentro da minha célula. Essa célula é como se fosse a teoria da chave fechadura, né? Para cada fechadura eu tenho uma chave que vai abrir essa fechadura. Então, essas moléculas de reconhecimento, ela também existe dentro da planta. Então, dependendo se o organismo produzir essas proteínas de reconhecimento, a planta consegue reconhecer e a partir daí vai ocorrer o quê? A resistência à infecção causada por esse micro-organismo. Então, por exemplo, geralmente essas proteínas aí, elas são... Como é que eu vou falar aqui? Esqueci a palavra. Elas vão ser originadas de genes dominantes. Então, se o meu patógeno ele produz essa proteína, que o gene dominante ele vai produzir a proteína, o recessivo ele não produz. Se ele produzir essas proteínas de reconhecimento, acaba que a planta ela consegue se defender. Caso esse patógeno não produza essas proteínas, o que vai acontecer? Não vai ocorrer o reconhecimento e a doença ela vai se instalar. Então, esse momento aqui de reconhecimento é importante para quê?
para ver se vai ocorrer ou não a ativação de defesa e, posteriormente, o processo de infecção. Então, nesse processo de reconhecimento, o que vai acontecer? Os componentes microbianos que vão estar na superfície foliar, ela vai dar início aí às minhas respostas de defesa. Então, se eu tenho uma resposta de defesa positiva, esse micro-organismo ele não vai me causar problema. Caso esse sistema de defesa não seja identificado, acaba que eu vou ter o quê? Eu vou ter problema aí com a minha doença. E aí eu posso ter tanto o reconhecimento na superfície, quanto o reconhecimento também dentro da minha célula. A partir desse momento, nós vamos ver que é uma fase exclusiva aqui, igual eu estava falando com vocês, a germinação é um processo exclusivo para fungos. Então, uma vez que os meus esporos eles foram depositados na superfície do meu hospedeiro, lembrando que para ocorrer esse processo eu tenho que ter condições ambientais favoráveis, esses esporos eles vão passar por uma série de transformações que vai possibilitar posteriormente o processo de entrada dentro dos tecidos do hospedeiro. Então aqui a gente vai analisar, observem essa primeira foto aqui, a última no caso, né? O que vocês observam nessa foto aqui? Hein? Início da germinação, parece? Sim, sim. Então, ali eu comecei a ter o quê? Eu comecei a ter uma formação de uma pequena protuberância aqui do meu esporo. A partir desse momento que ocorre esse processo, essa iniciação aqui dessa protuberância, que ela vai ser chamada de tubo germinativo. Esse tubo germinativo, com o tempo, ele vai fazendo o quê? Ele vai se desenvolvendo. Então, por que esse tubo germinativo ele se desenvolve? O que faria com que ele aumente o seu tamanho? E aí? O que seria? São os estímulos que são fornecidos por quem? Pelo ambiente, tipo umidade. Não. Seria outra questão. A umidade, ela vai favorecer, ela vai dar início ao processo de hidratação desse esporo e fazer com que ele comece o processo de desenvolvimento. Mas aqui a gente está observando aqui nessa penúltima foto que ocorre um alongamento do meu tubo germinativo. Então, esse alongamento aqui, ele vai ser devido ao quê? O que esse patógeno está procurando? Nutriente, comida. Isso aí. E vai vir através de onde? Da planta, do hospedeiro. A planta, ela vai liberar o quê? Ela libera exudados, como açúcares e aminoácidos. Então, ele vai procurar o quê? Para ela liberar, ela precisa de liberar por alguma estrutura, correto? Que vai conectar a parte externa com a parte interna. Então, ele vai em direção a esse estímulo e no que ele cresce em direção a esse estímulo, ele vai tentar procurar o quê? Uma forma para conseguir entrar dentro do tecido do hospedeiro, correto? Então, esse processo aí, a gente verifica essa emissão do tubo germinativo e ele vai ocorrer semelhante ao desenvolvimento de uma semente de feijão, se a gente analisar aqui, né? Então, vamos supor que isso aqui é uma semente de feijão. Isso aqui seria o quê? A primeira coisa que nós temos seria a emissão da raiz, né? Da raiz. E aí, a partir do momento que eu tenho esse processo de germinação, eu vou ter o processo de crescimento dessa minha hifa. Então, através de sinais químicos e físicos induzidos pela planta, eu vou ter o quê? O alongamento, o crescimento desse tubo germinativo. E a partir desse crescimento, quando a planta, quando o meu tubo germinativo ele encontrar, no caso, aberturas naturais, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o processo de colonização do meu tecido. Só que esse processo de entrada também dentro do meu tecido, ele não é feito pelo tubo germinativo. Então, o tubo germinativo localizou aonde vai ocorrer o processo de entrada,
A partir do momento que ocorre esse reconhecimento, então ali começa a ficar mais fortes tanto os sinais químicos quanto os sinais físicos. E o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo de diferenciação do meu tubo germinativo para estar formando o meu apressório. Então, esse apressório é o que vai ocasionar o quê? A entrada do meu fungo dentro da minha planta. O apressório, o que vai acontecer primeiro? Eu vou correr aqui, ó, se vocês observarem aqui. Aqui está o meu tubo germinativo. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um aumento, ou chamado do inchaço, do ápice do meu tubo germinativo. Então, a partir do momento que ocorreu esse aumento da parte apical do meu tubo germinativo, vai dar origem a esse apressório. Então, esse apressório, ele tem a formação, que é o que chamamos de PEG de penetração, que seria o quê? Essa diferenciação dessa hifa. Então, essa hifa aí, ela vai gerar o processo de entrada, que vai ingressar esse micro-organismo dentro da célula do meu hospedeiro. Então, nós vamos ter a formação de um septo. Então, aqui a gente vai ter uma divisão, a formação desse septo, para separar o austório do meu tubo germinativo. Então, a partir do momento que eu tenho a formação desse apressório, vai ocorrer a entrada no interior da minha planta. Então, essa entrada, ela pode ocorrer de que forma? Ela pode ser tanto da forma física-mecânica, que vai ser o quê? Acúmulo de melanina, aumento na pressão de Tugô e formação dessas hifas que vai auxiliar nesse processo. Então, aqui é o momento que a hifa vai fazendo o quê? Ela vai fazendo pressão na minha célula. Então, aqui a gente consegue observar como que está ocorrendo o processo de pressão dessa hifa, e a partir desse momento que ocorre essa pressão, ela acaba entrando dentro da célula. E nós podemos ter também a questão aí da liberação de atividade enzimática. Então, nós podemos ter a liberação de cutinase. Então, cutinase é uma enzima que vai degradar cutina. Cutina faz parte aí, né, da minha cutícula. E nós temos também a ativação aí de outras moléculas que podem estar gerando também a questão de estrutura da minha parede celular. Então, a partir do momento que ocorreu todos esses estímulos, eu estou ali com o meu apressório em desenvolvimento, esse apressório ele vai acabar entrando dentro da minha célula. Então, essa é a fase, a penetração desse fungo dentro da minha planta hospedeira, é a fase que vai ocorrer o quê? A implantação do patógeno no local onde vai ocorrer o meu sítio de infecção e aonde vai iniciar o processo de colonização desse micro-organismo, né? Então, essa entrada pode ser através de quê? Pode ser de forma direta ou de forma indireta. Direta vai ser o quê? Esse fungo vai estar fazendo pressão e ele vai acabar entrando dentro da célula. Ou eu posso ter o quê? As aberturas naturais e também ferimentos na minha planta. E aí entra uma questão importantíssima aqui, principalmente para a cultura dos citros, quando você vai fazer poda de galho de citros. É importante você fazer a poda e pincelar posteriormente com uma pasta bordaleza. Por que é importante estar fazendo esse pincelamento com uma pasta bordaleza ou com um cal? O que vocês acham? Para evitar a entrada desses patógenos, né? Eu gerei o que ali naquela planta? Nesse momento que eu fiz esse processo de... Abriu uma abertura no caule dela. Eu abri uma abertura ou eu provoquei um ferimento. Então, isso aí eu vou estar selando o quê? Esse ferimento para evitar essa entrada. Porque aí, quando eu coloco, e aí entra uma questão importante da gente entender um pouquinho essa parte aqui. Por exemplo, quando ocorre esse processo de germinação. Esse processo de germinação, ele vai ocorrer através de quê? Através do meu ambiente que está favorável. Aí, imagina só se naquela umidade que está presente ali na minha superfície foliar, tem ali os estímulos, né, os açúcares e os aminoácidos, esse tubo germinativo também vai absorver esses nutrientes aí para estar se desenvolvendo. E junto com eles eu tiver ali um cobre. Fosfato. O que vai acontecer? Qual que é a diferença de fungistático para fungicida?
Fungicida não. É o fungistático para morte do meu tecido, morte do meu micro-organismo. O fungistático vai parar o desenvolvimento do fungo e o outro vai matar ele, né? Uhum. Seria mais ou menos isso aí. Então, a gente pode ter esses dois efeitos. Só que a maioria a gente consegue controlar esses esporos, principalmente por ele ser o quê? Por ele ter essa função fungicida mesmo, né? Ele vai matar o meu micro-organismo ali. E aí, nós temos que a penetração direta do meu micro-organismo, ele vai resultar do quê? Da ação do próprio patógeno. Então, produção de enzimas, toxinas, pressão mecânica, tudo isso vai ser o quê? Vai ser dentro da parte de penetração direta. E já a indireta vai ser através de abertura natural. Sim? O controle é muito mais fácil quando o fungo está nessa parte de desenvolver o tubo germinativo do que instalado na planta, né? É muito mais Com fácil. certeza, com certeza. O que a gente tenta evitar é com que ocorra o sítio de infecção. Se ocorrer o sítio de infecção, aí a gente vai ter que partir para outras medidas, né? Então, por isso que é sempre bom a gente conhecer esse ciclo aqui, que a gente consegue estabelecer medidas preventivas, né? Que são chamadas aí. Então, nós temos que aberturas naturais poderiam ser o quê? Os estômatos, os hidatódios, lenticelas, nectário, estigma floral, tudo isso são aberturas naturais na qual esses micro-organismos podem estar entrando. Nós temos ferimentos ocasionados, que pode ser tanto ferimentos naturais como provocado pelo homem, né? Igual eu estava falando com vocês, a parte de poda, desbaste, desbroto, transplantio, até mesmo a capina, né? Principalmente aqueles companheiros bons que temos por aí, que você está com uma lavoura lá em fase inicial de instalação e ele vai lá com a roçadeira e dá aquela cutucada, né, na sua planta. Dá vontade de bater, né? Mas nós temos os ferimentos naturais que são ocasionados aí pelo vento, até mesmo o vento carregando areia pode gerar esse processo de abrasão, a alimentação de inseto também vai abrir, animais, nematóides também abrem porta de entradas para esses micro-organismos, a abscisão natural do próprio fruto, né, vai deixar ali uma parte exposta, e aí nós temos que essa penetração, ela vai ocorrer, no caso a gente estava falando aqui, né, de forma direta, né, esse próprio micro-organismo vai liberar aqui essas toxinas e essas enzimas e vai conseguir entrar dentro da planta e aí ele vai conseguir estabelecer a sua colonização dentro desse tecido. Já por aberturas naturais, nós temos, né, que ele se aproveita dessa porta de entrada que a própria planta ela tem. No entanto, vocês podem observar que aonde vocês conseguem ver mais ferrugem? Na parte superior ou na parte inferior da folha? Acho que é na inferior. Inferior. Na parte inferior. Por quê? Porque onde tem a maior concentração de estômatos? É onde tem a maior concentração de estômatos. Então, são estruturas que vão facilitar tanto a entrada quanto a liberação de novas estruturas reprodutivas desses micro-organismos. Nós temos também aí as lenticelas, né, o processo do hidatódio que ocasiona a formação da glutação. E os ferimentos a gente já abordou a respeito disso aí. Com relação às fitobactérias, nós temos que as fitobactérias, elas podem também estar se disseminando aí, né? Tá conseguindo entrar dentro da planta através dessas aberturas e através também desses tratos culturais pode estar ocasionando o mesmo processo de entrada dessas bactérias, né? E aí a gente ainda acrescenta aqui, como por exemplo, o alongamento de raízes e ressecamento de solo. Quando nós temos o alongamento de raízes, acaba tendo uma porta de entrada mais fácil para essas bactérias também, para essas células bacterianas. E o processo de ressecamento, ele acaba promovendo, entre aspas, a rachadura da raiz. E isso aí também abre porta de entradas para essas bactérias. Nós temos os nematóides, eles vão entrar através do processo de penetração direta pela raiz, né?
Então, o nematóide ele vai fazer pressão ali na minha célula e com isso aí ele vai conseguir entrar dentro da planta. Lembrando que para entrar dentro da planta ele vai estar no estágio de juvenil, de segundo estágio, e a partir do momento que ocorre a formação desse juvenil de segundo estágio, que ele vai estar dentro do ovo, forma o juvenil de primeiro estágio, o ovo vai eclodir formando o juvenil de segundo estágio, e esse juvenil vai ser a fase infectiva do meu nematóide. E aí ele vai entrar dentro da célula, e a partir do momento que ele entra dentro da célula, ele vai completar seu ciclo virando um adulto. E assim, ocasionar aí a sua alimentação, escolhe a célula na qual ele vai fazer a sua alimentação. Entrada de vírus dentro da nossa área, nós vamos ter também por ferimentos, né? Que aí a gente vai expor o interior da minha célula, e aí junto com esses ferimentos, esse interior da célula pode levar para outro ferimento que não está contaminado, e principalmente através do vetor. Então o vetor ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tanto a picada de prova quanto a picada de alimentação, e nesse momento aí ele vai estar levando essas partículas virais para esse novo campo de infecção. E aí nós vamos ter agora o processo de colonização. Então, o meu esporo ele foi disseminado, ele foi depositado, ele ocorreu o processo de germinação e ele ocorreu o processo de penetração dentro do meu tecido. A partir do momento que ele entrou dentro do tecido, então vai ser hora dele fazer o quê? Dele estabelecer as suas relações parasitárias ali com a minha planta. Então, o processo de colonização, nem sempre a penetração ela vai induzir no processo de infecção. Por quê? O que eu falei com vocês anteriormente que pode ocorrer? Ele vai entrar dentro do meu tecido, mas o que pode ocorrer? Eu posso ter resposta da? Resposta imune da planta. Exatamente. Então, o processo de colonização é o processo, vamos dizer assim, primordial para que ocorra a nossa doença. Então, a partir do momento que ocorre esse processo, ele vai fazer o quê? Ele vai dominar aquela área, vamos dizer assim, né? Então, esse mecanismo aqui, nós vamos ver que o final no momento em que ocorre o processo de entrada desse micro-organismo, se a planta ou as condições ambientais não vão atuar para impedir o estabelecimento, vai gerar a minha infecção. Então, o final do processo infeccioso é caracterizado pelo estabelecimento das minhas relações parasitárias. E aí é que está, nesse momento aqui, o meu patógeno, ele vai estabelecer essas relações parasitárias e ele vai começar a retirar os nutrientes dessas células. Então, aqui a gente vai ter o início do parasitismo e, a partir daqui, o meu organismo ele se torna um agente o quê? Patogênico. Ele vai estar sugando e provocando ali alterações no desenvolvimento da minha célula e, posteriormente, desenvolvimento do meu tecido. Então, aqui eu vou observar que o quê? Nesse momento que ocorre esse processo de colonização, tu consegue observar que ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo, né? O seu apressório. Então, nesse momento, vai começar a retirar os nutrientes dessa célula para o seu desenvolvimento. Então, a colonização, ela vai ser o quê? É a expressão da fase parasítica, né, do agente patogênico, que é representada aí pela retirada dos nutrientes do meu hospedeiro. Então, aqui, a partir do momento que ele começa essa retirada do nutriente, ele está estabelecendo ali uma relação parasitária estável. Então, nessa fase, o patógeno utiliza todo o seu arsenal, todos os seus mecanismos que ele tem disponível, para quê? Para conseguir crescer e ocupar novos espaços. Ocupando novos espaços, ele estando ali forte, né, e saudável, ele começa a fazer o quê? Fechar o seu ciclo, que seria o processo de reprodução. Então, ele encontra e atravessa aí rapidamente, repentinamente, as paredes celulares do hospedeiro, e a partir desse momento ele consegue fazer aí o seu processo de reprodução. E aí nós vamos ter que a nossa colonização, ela pode ainda ser dividida de acordo com a função ou a relação que esse micro-organismo ele vai estabelecer com a minha célula. Então, eu tenho os parasitas biotróficos, né? O que seriam os parasitas biotróficos? Hein?
que é um parasita biotrófico? Alguém falou, eu não escutei. Repete, fazendo favor. Eles obtêm o alimento somente a partir de células vivas. Então, aqui a gente vai modificar um pouquinho o termo, né? Ele vai obter os nutrientes por meio do seu austório ou estrutura intracelular especializada, pode ser o austório ou o apressório, e a partir desse momento ele vai obter os nutrientes da minha célula viva. Então, ele vai manter o meu hospedeiro vivo para quê? Para ele se alimentar. E aí nós vamos ter que esses parasitas biotróficos, o processo de obtenção, no caso, para vírus e viróides, como que seria? Vírus se alimenta? Hein? Não se alimentam. Como que ocorre, então? Eles utilizam o interior da célula só para se reproduzir. Então, para vírus, no caso de fungos e bactérias, eles vão sugar nutrientes da minha célula. No caso de vírus, eles vão usar o quê? A estrutura celular, todo o maquinário celular, para quê? Para estar ocorrendo o processo de replicagem e formação de novas proteínas virais e assim aumentando a carga de partículas virais dentro da planta, né? Então, ele acaba acelerando a atividade metabólica da célula, que isso aí vai ter um maior consumo de energia, ele consegue ter uma maior reprodução das suas partículas virais. Nós temos os parasitas hemibiotróficos. O que seriam os parasitas hemibiotróficos? Eles vão utilizar o quê? Que podem utilizar tanto partes vivas como partes mortas da planta. Exatamente. Então, aqui no caso, por exemplo, ele vai começar a sua relação parasitária com a minha célula viva. A professora está gravando? Oi? Doris? Está travando a fala da internet. Vê se é a internet. Agora eu não sei se é a minha, se é a sua. Ah, tá aqui também. Achei que era a minha internet. Não, eu acho que deve ser a minha mesmo. A Micron hoje está uma bênção. Pra não dizer o contrário. Mas se continuar travando, vocês me falam que eu tento reiniciar o meu roteador. Então, nesse momento aqui, vai ocorrer o quê? O meu micro-organismo ele vai começar a estabelecer as suas relações parasitárias com uma célula viva através de uma estrutura que vai ser parecido com uma vesícula. E após o estabelecimento dessa relação aí, ele vai se reproduzir, ele vai conseguir se reproduzir também em tecido morto. Então, ele já se desenvolveu. Por exemplo, se eu cortar essa planta aqui, essa planta, após o processo de morte das minhas células, ele ainda vai conseguir se reproduzir. Já os parasitas necrotróficos, o próprio nome diz, né? O que vai acontecer? Eles matam o hospedeiro para depois ocorrer a retirada dos nutrientes a partir da célula morta. Tá cortando ainda? Que apareceu uma mensagem de estabilidade aqui. Hein? Melhorou um pouquinho. Então, essa parte dos parasitas necrotróficos, o que eles vão fazer? Eles só vão colonizar os tecidos do hospedeiro e vão injetar enzimas e toxinas para matar essa célula. Após ocorrer o processo de morte celular, né, aí que eles vão estabelecer as suas relações parasitárias. E com relação à distribuição, né, a colonização pode ser também de acordo com a distribuição do patógeno dentro do hospedeiro. Nós vamos ter aqui a primeira forma, vai ser o crescimento na superfície foliar. Então, esse crescimento na superfície foliar é principalmente pelo gênero dos oídios. Vocês já observaram algum oídio aí na lavoura? Vocês sabem o que seria um oídio? Sim, não, talvez? Depende. O que Não. seria? Não?
Vocês já observaram? Isso está acontecendo muito com as minhas gérberas. Na parte superior da minha folha, uma massa branca, parecendo tipo um pozinho de cal nas folhas. Ah, sim, já vi. Vocês já observaram para isso aí, né? Esse fungo é o oídio. Então, esse tipo de fungo, ele vai colonizar o quê? Somente a superfície foliar. Então, o oídio é de fácil controle ou não? Não. Eu acho que não. Eu acho que seria mais fácil que os outros, porque estaria na superfície. Alguém dá mais? Rodrigo? Porque ele dispersa muito fácil. Então, vamos lá. Ele está na superfície. A dispersão dele é fácil. Muito bem. Só que o processo para controle dele é muito mais fácil, porque ele vai estar o quê? Somente na superfície foliar. Então, geralmente, esse tipo de fungo, ele é um fungo que vai me gerar problema, principalmente em épocas mais secas, onde o ar está mais seco. Então, igual eu tenho umas gérberas aqui na minha casa, e as gérberas ficam dentro de casa, né? Então, é um ambiente onde não tem deposição de orvalho, não tem contato com chuva, coisa assim. Então, acabou promovendo o quê? O desenvolvimento desse fungo. Como que eu acabo com ele? Se, por exemplo, eu tiver uma área e simplesmente utilizar um processo de irrigação ou um processo de chuva, vai ocasionar o quê com esse micro-organismo? Vai lavar. E aí entra uma questão que o oídio ele é um parasita obrigatório. Então, se lavar ele cair, por exemplo, na minha matéria morta ou na minha matéria orgânica que estiver na superfície do solo, ele não vai conseguir se desenvolver. Então, ele é um patógeno que é de mais fácil controle do que os outros. Nós temos os patógenos que vão ser de acordo aí com o crescimento dentro da célula do hospedeiro. Então, aqui a gente vai observar as duas situações aqui, né? O meu micro-organismo está crescendo na minha superfície e ele pode estar sugando aqui algumas células da superfície, mas ele vai ficar só na superfície da minha epiderme. E aqui eu tenho o quê? Os patógenos que vão crescer e se desenvolver dentro da célula do hospedeiro. Tá vendo aqui o desenvolvimento aqui do meu austório? Então, aqui nesse momento aqui, eles estão dentro da célula. E eu tenho ainda aqueles que vão crescer o quê? Entre as células. Eles não vão colonizar o interior da minha célula. Que aqui no caso vai ser o quê? Bactérias e alguns fungos também pode estar obtendo os nutrientes somente do local entre as células aí. Ok? E nós temos ainda, com relação à colonização, doenças sistêmicas versus doenças localizadas. O que seria uma coisa localizada e o que seria uma coisa sistêmica? É? Então, Localizado está na folha. Sistêmico em toda planta. Vamos lá, melhora a sua resposta. Sistêmica, ela pode se deslocar e a localizada ela vai permanecer só ali. Exatamente. Então, por exemplo, um micro-organismo, um patógeno. O vírus ataca toda a planta. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho aí o fungo, geralmente as fusarioses da vida, né? As fusarioses da vida, elas são fungos que vão estar colonizando o meu tecido vascular. Ou seja, vão estar colonizando ali xilema e floema. Então, no que ocorre o processo de colonização do tecido vascular, os sintomas vão ser observados aonde? Eu vou observar os sintomas nas minhas folhas. Então, ou seja,
o ponto aonde ocorreu o processo de inoculação, o ponto aonde está ocorrendo a infecção, não é o mesmo local onde está aparecendo os sintomas. Já as doenças consideradas como localizadas, o que vai ocorrer? No ponto aonde o patógeno ele colonizou, ele vai ocasionar o quê? Os meus sintomas e posteriormente liberar os meus sinais. Então, essa seria a diferença das doenças sistêmicas e das doenças localizadas. Doenças, por exemplo, no sistema que vão causar problema no sistema radicular, vai gerar reflexo na parte aérea. Então, aí já são doenças consideradas como doenças sistêmicas, ok? E, geralmente, mancha foliar são doenças consideradas como localizadas. Nós temos com relação também ao período de duração da minha colonização. Então, a partir do momento que ocorreu o processo de infecção, e aí esse processo de infecção vai gerar aí as alterações fisiológicas e morfológicas, vão gerar posteriormente o aparecimento dos meus sintomas. Então, após esse momento de inoculação, até o aparecimento dos meus primeiros sintomas, nós denominamos que é chamado de período de incubação. Então, vai ser esse intervalo de tempo do momento que ocorre a inoculação até o aparecimento dos sintomas. Ok? Então, só vocês lembrar. In, período de incubação. O in de incubação vai ser o quê? Sintomas. Tá? E aí, nós temos também que, a partir do momento que ocorre o momento que ocorre a inoculação até o momento que ocorre o desenvolvimento dos sinais, nós chamamos de período latente. Ou seja, é aonde o fungo ele vai começar a aparecer as suas estruturas reprodutivas. E qual que é a importância de eu conhecer período de incubação e período latente de um micro-organismo? O que vocês me dizem? Para saber o período de controle preventivo. Exatamente. E aí entra uma questão que é o seguinte. Se eu olhar uma planta, se ela não tiver nenhum sintoma, significa que ela está isenta de micro-organismo? Não. Ele ainda pode estar no período de incubação. No período de incubação, muito bem. Então, a partir do momento que ocorreu o aparecimento dos sintomas, eu tenho que evitar o quê? Na parte de manejo. O aparecimento dos sinais. Os sinais vão ser o quê? O que é sinal? Esporo da ferrugem. Isso aí. Então, os sinais são a estrutura reprodutiva do meu micro-organismo. Pode ser esporo de ferrugem, pode ser uma célula bacteriana, pode ser um ovo de nematóide também. Então, isso aí vai ser o quê? É aonde eu vou ter a formação dessas novas estruturas. Então, eu analisando de acordo com o período de incubação e o período latente, é que eu vou ter o período de carência para aplicação dos meus defensivos. Então, geralmente, a ferrugem do café ela vai ficar em torno de 28 a 30 dias. Desde o momento da inoculação até o momento dos aparecimentos dos sinais. Então, eu sei que o quê? Eu tenho a cada 30 dias eu deveria fazer o quê? Hein? Um preventivo? Isso aí. Muito bem. Eu vou fazer a aplicação de produtos e eu vou estar usando os produtos de forma preventiva, né? Que aí eu consigo estabelecer. E aí entra o seguinte, mas se for assim eu vou fazer 12 aplicações por ano na minha lavoura? Olha o triângulozinho. Se não tiver ambiente, não tem desenvolvimento da planta. Muito bem, a importância do triângulo da doença. Então, quando eu falo para vocês que o triângulo da doença ele é um clássico, a gente utiliza ele muito. E provavelmente vocês vão fazer a parte de agrometeorologia comigo. Então, a gente vai ver mais a fundo ainda
como que ocorre a interferência, as condições ambientais aí para estar interferindo. A gente volta de novo no triângulo da doença para ver essa questão ambiental. Então, sem questão ambiental, eu não tenho desenvolvimento da doença, que é o que ocorre em certas épocas do ano. Então, a ferrugem, ela precisa de uma temperatura média, então, de 25 graus. Então, temperaturas muito baixas ou temperaturas muito elevadas, não vai ocorrer o desenvolvimento da doença. Então, não vai ser necessário eu estar fazendo a aplicação desse produto, ok? E aí, com isso aí, nós vamos entender o seguinte, acabei de falar, né? Por que é importante conhecer o período latente e o período de infecção de uma doença? E aí nós vamos ter dois exemplos aqui. Vamos discutir esses dois exemplos. A Emileia vastatrix tem um período latente aí médio de 28 a 32 dias e o período latente da Phytophthora infestam de 3 a 5 dias. Professora, tá travando demais. Espera aí que eu vou reiniciar então aqui. Só um minutinho. Todo mundo me ouvindo melhor? Sim. 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 Ai, gente, desculpa, mas a internet tem hora que trola a gente, né? Professora, Oi. você vai colocar esses slides lá, né? Vou disponibilizar eles hoje para vocês, tá? Nossa, Deus, tem muita coisa. Tá bom. Não, infelizmente é uma disciplina que ela é meio puxadinha. Eu confesso para vocês que isso aí é fato. Deixa eu ver só se tá gravando. Mas vamos lá. Vamos analisar esse exemplo aqui. Qual que é a diferença aí que nós vemos? Esses dois patógenos. O que seria a Phytophthora? Vocês sabem o que é a Phytophthora? Eu não. Requeima. A requeima. Requeima do tomate ou requeima da batata também, né? Pode ser. Ou Emileia vastatrix, que todo mundo conhece, que é ferrugem do cafeeiro. Então, vamos lá, analisando o período latente aí. Qual que seria a diferença desses dois? Tem diferença? Sim. Tem sim no período latente. E o que significa isso? Vamos lá. O que significa essas duas situações? Que eu vou ter mais trabalho no segundo caso, porque o período de latência é muito curto. Vamos lá, Rodrigo, você começou a falar, pode continuar? Por conta do período de duração do ciclo da doença, a ferrugem são 30 dias e a outra super rápido, 5 dias. E mais o que eu posso tirar de informação disso aqui? Como que é o manejo para as duas? Manejo ferrugem ainda dá tempo, o outro ali pegou já era. O cara tem que dormir na roça. Então, é exatamente isso aí que eu queria que vocês chegassem. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um período maior. Então, aqui eu tenho, vamos dizer assim, uma janela maior para eu conseguir entrar com o manejo, né? Já aqui não. Aqui eu tenho o quê? O período é muito curtinho. Então, se eu passar... eu vou plantar tomate. Mas eu não estou muito afim de ter muito trabalho, não. Vou ficar uma semana sem ir na minha lavoura. E aí? O que vocês diriam para mim, produtora? Nesse caso da requeima, o cara não tem que pensar em controle de fungicida, tem que evitar da doença entrar mesmo. Talvez com variedade mais resistente, outra forma de controle sem ser a base de controlar o patógeno em si na planta.
Uhum. Evitar a Mas, entrada do patógeno. beleza. Assim, ele tem que estar presente na lavoura, porque se acontecer o acaso dela entrar, ele tem que estar atento, porque o ciclo dela é muito rápido, então rapidamente ele vai perder muitas plantas. Então, eu posso ficar para cultivar tomate. Isso aí é uma doença de tomate. Eu posso me dar ao luxo de ficar uma semana sem visitar a minha lavoura? Não. Não, de qualquer jeito não, né? Tem que evitar realmente, Rodrigo, tá muito certo. Eu preciso de evitar a entrada desses micro-organismos dentro da minha área. Mas se eu não conseguir evitar, eu tenho que ficar atenta ao quê? Que no caso da fitóftora, se eu não tomar as providências rápidas, o que vai acontecer? Daqui a 3, dependendo, principalmente se tiver um tempinho mais ameno e uma lubrina, 3 dias ela já está gerando ali novas esporas. Então vai ter novos sítios de infecção. Então esses novos sítios de infecção, daqui a 3 dias já vai gerar novos sítios de infecção. Então ela é uma doença que vai se expandir de forma muito rápida. Então tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de situação. E aí nós vamos partir para a última parte aí da nossa aula, que seria o processo de reprodução. Então os tecidos, os patógenos, eles vão reproduzir, vão gerar novas estruturas para manter descendência. Então eles vão garantir com que ocorra o quê? Essa formação, no caso, no interior dos tecidos, nós podemos ter a formação de esporos, tanto no interior quanto na parte superficial. No interior, nós vamos ter principalmente os problemas maiores, vai ser o quê? Os vírus, viroides e bactérias, que elas vão se reproduzir, o inóculo vai ser reproduzido no interior dos meus tecidos. Já na superfície, ou logo abaixo da superfície do meu hospedeiro, né, é onde vai ter a maior parte de reprodução aí de fungos e de bactérias, assim também como os nematóides. Então, de acordo com a reprodução, eu posso ter o quê? A diferença se vai ser dentro ou fora do meu tecido. E aí nós temos que os vírus e viroides, eles multiplicam-se por replicação no interior das minhas células. Então, eles vão jogar ali o seu RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ocasionar o processo de formação de novas proteínas virais. No caso de bactérias, a multiplicação ocorre por fusão binária, né? Nematóide vai ser reprodução sexuada e algumas espécies nós vamos ter a parte aí de reprodução por partenogênese. E o fungo, eles podem se multiplicar tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Ou também pode se multiplicar através dos micélios ou das minhas estruturas de resistência, que é onde eu falei com vocês que eles duram nos solos ali por muito tempo, né? E alguns fatores que estão ligados a esse processo aí de reprodução, nós vamos ter a questão com relação ao hospedeiro, né? O nível de resistência que o seu hospedeiro tem, o estado nutricional é extremamente importante também, o teor de açúcar nos tecidos, né? E uma das condições que mais vai afetar vai ser a questão aí do período de moramento foliar. Então, esse período de moramento foliar aí, ele acaba aumentando a minha esporulação, que induz condições favoráveis aí para a esporulação, principalmente dos meus fungos. E, fechando, nós vamos ter o quê? Os ciclos primários e os ciclos secundários do desenvolvimento da minha doença. Então, eu tenho que o ciclo primário, ele vai começar a partir do meu inóculo inicial, que vai ser o quê? A minha forma de sobrevivência, aquele inóculo, aquele clamidósporo, ele vai dar origem ao primeiro ciclo de desenvolvimento da doença dentro do campo, dentro do meu ciclo de cultivo. Então, a partir do momento que eu tenho as minhas estruturas ali de sobrevivência, essas estruturas vão dar início ao processo de desenvolvimento desses micro-organismos, vai ocorrer o processo de disseminação, infecção, colonização e reprodução. Então, isso aqui eu vou fechar o quê? O ciclo primário. Só que aí, tem cultura que eu só vou ter ciclo primário. Tem cultura que eu vou ter ciclo primário e ciclo secundário. Que aí vai ser o quê? A partir do meu inóculo inicial, que gerou o meu primeiro ciclo de desenvolvimento da minha doença, esse primeiro ciclo, ele vai gerar o quê? No processo de reprodução, ele vai gerar novos sítios de infecção. Então, esses novos sítios de infecção já vai ser o ciclo o quê? Secundário. Eu vou ter a formação de mais de um ciclo de desenvolvimento da minha doença dentro do período do quê?
do período de desenvolvimento da minha planta, tá? Com relação ao ciclo primário aí, né, ele tem início a partir das estruturas de sobrevivência ou pode também ter a partir da fase saprofítica, né, do micro-organismo ali dentro do solo. Apresenta apenas um pequeno número de plantas infectadas, então, ou seja, eu vou ter uma severidade menor, uma incidência menor da minha doença dentro do campo, tem pequeno número de lesões e baixo índice de infecção. A partir desse momento aqui, a minha doença ela tá baixa. Só que se ela começar a se multiplicar, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de plantas infectadas, aumentar o número de lesão de planta, e assim a gente vai ter a formação dos nossos ciclos secundários, né? Que aí eu vou ter o quê? O aumento de forma rápida do desenvolvimento dessa doença no campo, como é o caso da ferrugem do cafeeiro, ela é considerada como uma doença de ciclo secundário. Então, nós vamos ter, para o desenvolvimento completo do ciclo do café, nós vamos ter mais de um ciclo de desenvolvimento do meu micro-organismo. E a gente encerra por aqui a nossa aula, ok? Vocês acharam que ficou pesado? Vocês querem que na próxima quarta-feira nós vamos ter 2 aulas a partir de agora? Eu coloque um intervalinho aí de uns 5 minutos, 10 minutinhos para vocês tomarem uma água no banheiro. O que vocês preferem? Eu prefiro Ficou bom.